boa tarde a todo o público da TV 247. Hoje é quarta-feira, 15 de março, 15 horas. Estamos ao vivo aqui entrevistando o cientista brasileiro, professor Miguel Nicoleles. Nicoleles, muito obrigado pelo seu tempo, por participar dessa entrevista aqui na TV 247. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado, Leonardo. É um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite. Bom, Nicoleles, a gente vai falar de um tema fascinante que está na ordem do dia, que é o tema da inteligência artificial. Antes, eu quero saudar aqui o Lauro dos Anjos, nosso novo assinante, a Noemi, que está aqui, Francisco Brito dizendo: Nicoleles, tudo de bom, parabéns por entrevistá-lo, e o nosso desenhista, artista autista, João Pedro, que está aqui também, mandando um abraço. Né? Nicoleles, eu queria te pedir para a gente começar de uma maneira bem didática mesmo, para quem vai nos assistir, ou agora, ou mais tarde. Como é que você define inteligência artificial? As pessoas estão falando muito de ChatGPT, mas o que é propriamente a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial vem de um movimento dos anos 50, né, criado nos Estados Unidos, onde o mundo digital emergente, né, que começou no final dos anos 30, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a discutir a possibilidade de realizar automações, né, de processos, na época militares, principalmente, porque o Norbert Wiener, que foi um dos imaginários, né, um dos pensadores iniciais que trabalhou para o governo americano durante a guerra, desenvolvendo radares e tal, ele saiu da guerra com a ideia que seria possível, com o aumento do poder computacional, criar sistemas que não só automatizassem boa parte dos processos, e novamente eu enfatizo, na época, baseados nos interesses da Marinha, da Aeronáutica, do Exército Americano. Inclusive, eu ponho no meu livro uma das manchetes nos anos 50, do New York Times, dizendo: computador pensante está a poucas semanas de ser entregue à Marinha. Isso nos anos 50, eles estão esperando até hoje, né? E aí, à medida que isso foi evoluindo, esse movimento foi evoluindo, começou a se propor, no começo dos anos 60, que seria possível usar sistemas computacionais, como a gente conhece, digitais, que substituíram os computadores dos anos 30, que eram todos analógicos, inclusive durante o começo da Segunda Guerra Mundial, que seria possível usar esses sistemas de uma maneira inteligente, né, para substituir certos processos de decisões humanos. Né? E eu conheci o trabalho, muitos anos depois, de um dos grandes pioneiros que mudou de lado, que é o Joseph Weizenbaum, que é um dos meus heróis científicos lá do MIT, que desenvolveu o primeiro chat de robô, que se chamava Elisa. Ele desenvolveu no laboratório dele, ele pessoalmente programou, e era uma tentativa de criar um terapeuta computacional, ou seja, um chat robótico, né, como a gente conhece hoje, que permitiria que as pessoas fizessem literalmente um tipo de análise, né? E, curiosamente, apesar de ser um programa extremamente rudimentar, e o Joseph era um gênio, e ele conseguiu tirar, né, suco de laranja de pedra lá no MIT, ele começou a ver reações humanas surpreendentes. Apesar de todo mundo do laboratório saber que era um programa, saber que era uma coisa que ele tinha criado, ele começou a liberar o uso da Elisa, dos diálogos computacionais, com a secretária dele, com os alunos dele, né? E as pessoas começaram a criar uma relação afetiva com o programa de computador. E ele começou a ficar muito assustado. E no meio, isso foi em 64, 66. No final da década de 60, já se falava o primeiro grande movimento da inteligência artificial, que não é nem inteligente, porque inteligente é uma propriedade dos sistemas orgânicos, dos organismos, tá? E ele não é artificial, porque ele é criado pelo ser humano. Ele é criado por nós. E o Joseph Weizenbaum começou a soltar alertas dizendo que havia um perigo iminente nos próximos 30, 40 anos desses sistemas começarem a dominar, né, o nosso dia a dia e ter implicações, à época, desconhecidas para o que isso ia afetar o comportamento humano, individual e social. Então, a inteligência artificial, basicamente, são sistemas computacionais baseados em grandes bancos de dados, análise estatística, que a gente conhece, né? Eu empreguei análise estatística a minha carreira inteira em neurociência. Alguns dos métodos que o pessoal usa hoje, a gente introduziu em neurofisiologia nos anos 90, para análise de grandes dados, né? De
volumes enormes de dados, e que tenta basicamente organizar e extrair, vamos dizer, uma predição, uma estimativa, uma análise desses dados. Mas o problema é que é tudo baseado no passado. Então, a inteligência artificial tenta criar um futuro que é baseado no que já ocorreu. A gente chama isso do demônio de Laplace, que o Laplace, né, o grande físico e matemático francês, dizia que se ele tivesse todas as forças do universo e conhecesse a localização de todas as partículas que existiam no universo, ele preveria o futuro ad eterno. Né? Ele era um cara que achava que o futuro era completamente determinístico. O problema todo da questão, terminando aqui, é que a inteligência artificial e os cientistas que trabalham, não todos, mas boa parte, acreditam que tudo, inclusive o funcionamento do cérebro humano, pode ser reduzido a um algoritmo. E não é verdade. A vasta maioria dos processos naturais não podem ser reduzidos a uma fórmula matemática, e mesmo quando você tem uma fórmula, a vasta maioria dessas fórmulas não tem uma solução analítica, algorítmica. Tá? Então, são fenômenos conhecidos como não computacionais, mas isso é ignorado, claro, né, pela grande mídia e pela propaganda, né? Agora, Miguel, pelo que você fala, e desse movimento que remonta aos anos 50, anos 60, a gente já usa, então, muito de inteligência artificial no nosso dia a dia. Né? Sim. Hoje o chat GPT está sendo muito discutido e tal, mas, por exemplo, quando as pessoas fazem buscas no Google, quando o Google ordena conteúdos, quando as pessoas vão escrever um e-mail e o e-mail adivinha as palavras, tudo isso é baseado em inteligência artificial também, né? Sim, e que pouca gente sabe, Leonardo, é que o plano de negócios das Big Techs dos anos 2000, como a Duke, né? Como a Google, foi capturar de graça toda a informação das nossas buscas online, todas as nossas buscas inocentes feitas no Google, transformar isso numa commodity e vender isso para empresas de marketing, empresas de vendas, empresas que queriam anunciar qualquer coisa ou estimular o consumo ou certos comportamentos. Tá? Então, é uma indústria perfeita, porque a matéria-prima foi coletada de graça, né? E ela foi vendida, inclusive com a criação de mercados futuros, né? Como a gente tem para imóveis, para ouro, para moedas, se criou mercados futuros desse tipo de informação estatística dos consumos online, ou do comportamento online. Né? Tem uma professora da escola de Harvard, professora emérita agora da escola de Harvard Business School, a Shoshana Zuboffsky, que é sensacional, que escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância. São 700 páginas, mais ou menos, onde ela conta toda a história de como esse business plan foi desenvolvido, porque se fosse depender só do sistema de busca, né, por si só, a Google tinha falido em 2005, não tinha como ir para frente. Então, se achou essa alavancagem de como gerar recursos, né, através da venda de um produto que era adquirido de graça. Imagine uma indústria que adquirisse minério de ferro de graça e fosse vender aço para o resto do mundo. Seria um negócio que é mais ou menos o que acontece aqui entre nós, né? Porque o preço do minério de ferro é desse tamanho. Mas, enfim, no caso desse modelo de negócio, é um troço que visa o lucro infinito. Porque se o custo é zero e você vende pelo que você quer, porque você tem um monopólio, né? Por isso que eu vivo dizendo nas minhas conversas com o pessoal que hoje em dia é outro mundo. Não são os modos de produção que estão em disputa. Esses estão sendo automatizados todos, quase todos. O que está em disputa é quem detém o fluxo da informação, a geração do conhecimento e a disponibilização de ambos. Entendeu? Essa é a grande luta atual. No fundo, as Big Techs, elas estão, você usou essa ideia de, por exemplo, minério de ferro, né? Elas estão minerando informações que nós mesmos fornecemos de graça gratuitamente a elas, quer dizer, hábitos de consumo, leitura, tudo que a gente produz nas redes. Agora, explica para a gente, você falou até lá atrás, na questão de um chat, né, esse Elisa que foi desenvolvido, o que é o chat GPT? O que significa esse GPT que eles colocam? Porque, na verdade, assim, as pessoas colocam uma pergunta e ele fornece uma resposta, muitas vezes com uma cara de uma resposta autoral, inclusive.
Não, o problema ali é muito interessante. Claro que ele é muito mais sofisticado que o Elisa, né? O pobre Joseph programava com 32K ou 64K de memória, era o melhor computador à época que ele tinha acesso, né? Que já era o melhor do MIT. O que aconteceu é que você foi elaborando, evidentemente, os modelos linguísticos, né? Pelo estudo repetitivo da linguagem e como hoje nós temos. Porque, veja, várias empresas entraram no mercado de telecomunicações, telefones, por exemplo, não para ganhar dinheiro com telefone, mas poder ter acesso a áudio, aos nossos áudios, às nossas conversas telefônicas, para treinar esses algoritmos computacionais, para reconhecer estruturas sintáticas, tentar extrair, né, toda sorte de informação estatística, que palavras são usadas em conjunto, que frases, que gírias, né, para tentar criar um sistema que, de acordo com o próprio Alan Turing, que é o criador da era digital, ele dizia imitar, né? Basicamente, você faria uma emulação do comportamento humano. É como um papagaio, né? Que ouve a gente falar e começa a repetir o que a gente fala, mas sem ter a noção semântica, sem ter o contexto, né? Ele vai repetir. Então, houve toda sorte de desenvolvimentos de algoritmos de melhoria, né? De programas e de softwares linguísticos que são extremamente mais sofisticados do que o Joseph Weizenbaum tinha, e você hoje tem acesso a um banco de dados gigantesco. E o que acontece? Essas empresas soltam esses aplicativos. Ontem eu estava vendo, o ChatGPT parece que tem quase 100 milhões de usuários no mundo. Por quê? Porque eles estão treinando o sistema. À medida que as pessoas vão usando, as pessoas estão basicamente treinando o sistema de graça também. Tá? Então, eu também percebo isso como usuário. Aliás, só um parêntese, Nicola, é o seguinte: foi a tecnologia que mais rapidamente atingiu 1 milhão e já passou dos 100 milhões, né? Isso, vai chegar provavelmente a números ainda maiores, né? Mesmo porque existe um problema nessa estatística que foi mencionado recentemente, eu acho que num artigo aqui que eu li recentemente, os usuários têm várias contas, porque, né, para ter certeza que eles conseguem acesso, eles abrem múltiplas contas. Então, esse número talvez não seja 100 milhões de usuários individuais, mas não tem importância, é um número gigantesco. Então, na realidade, são todos participantes do treinamento desse produto que vai sendo aperfeiçoado, e com toda essa propaganda em volta, ele aumenta o valor, né, de mercado da empresa, aumenta o valor do produto. Mas, curiosamente, você deve ter notado, eu nunca usei, não uso, porque eu entendo bem o que é participar, mas você tem uma resposta só da sua pergunta. O Google, pelo menos, te dá um ranking de respostas, né? Tem um algoritmo ali que ranqueia também. E você, melhor do que eu, sabe quanta diferença faz um algoritmo do YouTube ou do Google para ranquear conteúdos na internet. Né? Se você, o programador do algoritmo do YouTube mudar uma linha, canais do YouTube vão desaparecer, como já aconteceu, tá? Como isso já aconteceu. Então, outra preocupação é que as pessoas não param para pensar que quem programa o sistema, quem domina a programação e o acesso e os algoritmos aos bancos de dados, determina, ou vai determinar no futuro, a versão oficial da verdade, tá? Porque não há opção de debater a resposta é única ali, né? Enquanto antes, numa busca, a gente tinha várias opções que apareciam. Por exemplo, me contaram que fizeram buscas usando o meu nome e encontraram coisas que não fazem o menor sentido, né? Então, isso é muito curioso. Outra coisa que eu gostaria de dizer, se o sistema é tão sofisticado e tão inteligente, e ele é financiado pelos maiores venture capitalists do mundo, né? Ontem mesmo em Austin, o dono da empresa estava se gabando disso. Como é que o sistema não previu a quebra do banco do Silicon Valley? Né? Se ele é tão extremamente sofisticado, como é que ele não previu que o banco ia congelar, ia derreter por uma decisão primária, uma decisão que qualquer estudante de economia sabe que é um absurdo, né? Você investir em assets que estão rendendo menos do que
você precisa para cobrir os seus depósitos, né? Então, mas é aquilo que você falou, né, Nicoleles? Quer dizer, ele está olhando para o passado, né? Exatamente, exatamente. E você, veja, se esses chats fossem tão inteligentes, eles estavam ganhando bilhões na Bolsa de Valores. É que a Bolsa de Valores é um sistema não computável. Você não consegue ter uma fórmula para dizer como a Bolsa de Valores vai subir ou descer amanhã, ou no minuto seguinte. Até tiveram os russos nos anos 90 que se mudaram para Wall Street, fundaram empresas com supercomputadores a alguns metros da Bolsa. Quer dizer, as conexões eram as mais rápidas que vocês podiam ter disponíveis. E eles conseguiam fazer pequenas previsões em alguns milissegundos de como o mercado ia se comportar em 100, 200, 300 milissegundos, uma fração de segundo, e começaram a ganhar dinheiro com isso. Mas, evidentemente, logo se viu que essas previsões eram minúsculas, né? E, então, a gente ouve essa propaganda, e se você não conhece o que tem por trás, é muito fácil, como o Turing falou e como o Joseph Weisbaum falou também, é muito fácil de iludir o ser humano quando ele interage com um sistema desse. Deixa eu colocar aqui o seu livro na tela, que você já mencionou, e a gente vai entrar nessa discussão. O seu livro se chama O Verdadeiro Criador de Tudo, que é o cérebro humano, né? Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. E o seu livro, ele parece até bem adequado para essa discussão, né? Porque, no fundo, quando a gente está falando de inteligência artificial, é como se as máquinas pudessem substituir ou superar a mente humana. Por que você coloca o cérebro no papel, vamos dizer assim, no topo da nossa evolução? Da nossa cosmologia, né? Da nossa cosmologia. Exatamente. É porque, veja, apesar que o cérebro é um sistema formado pelo processo de seleção natural, evidentemente, né? Milhões de anos foram gastos por um processo aleatório que confluiu por uma série de razões que a gente nem conhece, no sistema orgânico chamado sistema nervoso, né, que a gente chama, é o cérebro que nos provê a interpretação de tudo que está à nossa volta. Ele é como se fosse o grande filtro pelo qual nós interpretamos o universo que está aqui fora e jogamos e criamos significado e sentido para tudo que existe aqui fora. Quer dizer, os planetas não conhecem a lei de Kepler para orbitar o Sol. A lei de Kepler foi derivada por um ser humano para aproximar o fenômeno das órbitas, né, dos planetas ao redor do Sol. As estrelas não celebram aniversário, nem sabem quantos anos-luz elas estão distantes umas das outras. São todas convenções e abstrações matemáticas que foram criadas pelo cérebro para dar sentido ao nosso entorno. Então, ele é o grande criador de tudo que nos circunda. E ele basicamente é da onde se originou toda sorte de abstrações mentais que construíram a civilização humana. Né? A civilização humana é um produto do tipo de cérebro que nós temos. Porque se nosso cérebro não tivesse a capacidade de abstrair, criar ideias como país, sistemas econômicos, moeda, tecnologias, e se não tivesse a capacidade de formar grupos sociais extremamente grandes e coesos, né? Grupos que estão basicamente alinhados e trabalham em conjunto porque eles passam a acreditar numa abstração, uma visão política, uma visão econômica, um time de futebol, né? Tudo isso mostra o poder do cérebro como sendo o criador da civilização humana, né? E esse é o intuito, né? Muita gente pensou que eu estava indo numa direção religiosa, não tem nada a ver com isso. Eu estava tentando só demonstrar o quão central para a história da humanidade e a civilização humana o tipo de cérebro que nós temos é. Tá? Ele é vital. Ele basicamente, você não vê colmeias de abelha discutindo o superávit primário ou qual vai ser a taxa de inflação. Né? Você não vê nem macacos discutindo qual vai ser a visão ideológica daquela colônia. Né? Grupos de macacos conseguem formar patrulhas de até 50 indivíduos, muito coesos. Nós triplicamos. Nós temos a capacidade de, sem nenhum método de supervisão, criar grupos sociais extremamente coesos de 150 pessoas.
Acima disso, você precisa ter supervisor, diretor, normas de conduta, quem vai postar o que no Twitter, enfim. Mas, para você ter uma ideia, isso está muito ligado com o que nós estamos falando, porque o cérebro é um camaleão. Ele não está aqui para nos dizer o que existe de verdade aqui fora. Ele está aqui para maximizar a nossa chance de sobreviver aqui fora. Então, se você começa desde a infância de uma criança, antes dela falar, você está dando um telefone para ela brincar com o dedo, para fazer joguinhos digitais, você está, ou mesmo um adulto, porque o cérebro é plástico, porque ele é maleável, ele se adapta às contingências do mundo exterior para a gente sobreviver. Eu não tenho medo nenhum de um sistema digital reproduzir a mente humana, isso é impossível. O meu grande medo é a gente passar a se comportar como um sistema digital. Porque o nosso cérebro vai ficar pensando, bom, se eu não me comportar como um computador, eu não tenho as recompensas que o cara do meu lado está tendo. Então é melhor eu me comportar como uma máquina. Tá? Exatamente, porque tudo na sociedade capitalista funciona à base de incentivos também, né, na verdade. Quer dizer, os incentivos. Tem até um superchat que fala um pouco disso aqui, que é a questão do comportamento pavloviano, né? Deixa eu só pegar aqui rapidamente do Ivo Miranda Gomes, ele fala, Nicoleles e o nosso Pavlov, humanista conhecedor profundo da mente humana, né? Não, eu brincava nas minhas aulas lá na Duke que o grande sacada do Adam Smith não foi toda a baboseira da produtividade, foi saber que o sistema nervoso central funciona a recompensas, que o sistema nervoso ele busca o hedonismo, todos nós sabemos o que isso significa, né? E essa recompensa que foi inserida na produtividade, né, do ser humano, né? Eu também brincava, nenhum cara na pré-história ganhava pelo número de pinturas rupestres que ele fazia numa caverna subterrânea, né? E mesmo assim, nós temos obras de arte maravilhosas que foram deixadas para nós, né? Mas a recompensa desde o nascimento, né? Chorou, isso. Ganhou o peito da mãe, mais ou menos isso. Não, essas são as recompensas naturais, né? O que aconteceu foi que, ao longo dos últimos... Veja, é um fenômeno recente, se você parar para pensar. As pessoas outro dia estavam falando, eu sei que é meio polêmico, porque é uma discussão que não foi feita no Brasil corretamente, está se falando de se reativar a indústria bélica no Brasil, e uma das desculpas é que a indústria bélica induz grandes revoluções de engenharia e grandes aplicações tecnológicas. Ela fez isso porque, ao longo dos últimos 300 anos, houve um investimento maciço de capital em engenharia para a indústria bélica. Mas, se você for ver, o nosso querido Watt, quando ele inventou o que ele inventou, né, quando as turbinas a vapor surgiram, era para a indústria de tecelagem, não tinha nada a ver com a guerra, não tinha nada a ver com a indústria bélica. A invenção da escrita, que talvez seja a maior revolução intelectual da história da humanidade, foi feita porque os caras lá na Mesopotâmia precisavam dar para o chefe, para o rei, qual eram os estoques de grão nos templos. Então precisava se inventar um documento lá em argila para o imperador saber quanto de comida tinha nos seus armazéns, né? Então, a indústria bélica da Guerra Fria recebeu trilhões de dólares. Com trilhões de dólares, eu também invento tecnologias revolucionárias, não tem problema. Né? Então, não é que é uma dádiva divina, uma lei divina, é uma consequência, né, de um uso de capital intenso numa indústria que, infelizmente, contribuiu para o desastre que nós estamos tendo no mundo atual. Né? Deixa eu te perguntar, então, sobre um tema polêmico, que é o uso da inteligência artificial na educação. Você falou das recompensas, né? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, aquele estudante que tem dificuldade em redação, em história, no que seja, né? Aí ele vai fazer uma pergunta para o ChatGPT ou para o concorrente, o Google já está desenvolvendo o Bard, né, que é o seu chat, e aí vem uma resposta precisa, ele pode ler e tal. Por exemplo, você põe lá, me faça um resumo de Crime e Castigo ou de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele vai fazer. E às vezes as pessoas o estudante vai ter uma compreensão melhor se ele quiser estudar, né? Não estou falando do estudante picareta, estou falando do estudante que quer estudar. Ele pega, recebe aquele texto e fala, bom, agora eu entendi. E até pode eventualmente despertar um interesse por ler o livro completo. Você acha que é aceitável a discussão de inteligência artificial na educação ou você é totalmente contra? Bom, eu vou te dar, deixa eu ver, 3 exemplos.
antes da pandemia, em 2018, final de 2018, eu fui convidado pela Universidade de Helsinki, na Finlândia, para falar sobre a nossa experiência do nosso instituto no Rio Grande do Norte, que hoje está sob ataque, né? Então, mando toda a minha solidariedade para todos os nossos colegas lá, do nosso método de ensino de ciência, que durou uma década até o governo Temer cancelar isso, e atingiu 12 mil crianças, que era basicamente ensinar ciência, português, matemática em laboratórios, na prática, fazendo coisas com as mãos, construindo triângulos, retângulos para ensinar o teorema de Pitágoras, lançando foguete de garrafa PET no quintal da escola para ver o que é uma parábola. E eu estava lá em Helsinki e estava conversando com os educadores que tomaram parte na revolução educacional da Finlândia nos anos 90, que foi uma coisa de louco, né? Levou a Finlândia ao topo de todos os rankings de educação do mundo. E o que eles estavam falando é que depois de 20 anos, quase 30 anos estudando os efeitos de tudo que eles fizeram, a primeira decisão que eles estavam tomando, que eles iam provavelmente tomar, agora eu não sei o que aconteceu na pandemia, era remover os computadores da sala de aula. Porque eles estavam achando que o efeito tinha sido deletério na criatividade, imaginação e espontaneidade de expressão dos alunos. Isso num dos lugares que mais estuda os efeitos de tecnologia em educação e que tem um sistema educacional. Eu fui visitar uma escola finlandesa, fiquei emocionado, impressionante. A escola é o centro de verdade da comunidade, da sociedade finlandesa. E as crianças são tratadas como a pandeló, com carinho, e é o dia inteiro. Então, a criança tem na escola uma extensão da sua casa. E os pais participam ativamente. E o que eles estão fazendo? Eles estão voltando ao modo analógico de ensinar. Porque eles perceberam que o desenvolvimento criativo, o desenvolvimento da linguagem, estava sendo afetado pelo uso de computadores. O segundo exemplo é exatamente isso, que em alguns estudos que começaram a aparecer nos últimos anos, pela primeira vez se documentou uma queda. Eu não sou fã desses testes de inteligência, porque eles são muito restritos, muito focados em coisas muito específicas, mas, enfim, nos Estados Unidos se faz teste de IQ no high school, no ensino médio, desde os anos 50. E pela primeira vez eles começaram a ver uma queda consistente nos últimos anos. E outra coisa importante, uma queda consistente no vocabulário, número de palavras que as crianças do ensino médio estavam usando nas suas redações. Então, eles começaram a questionar o uso de automatização de programas computacionais para treinamento. E agora, recentemente, eu não sei se você deve ter visto no New York Times uma matéria de capa dos colleges americanos entrando em pânico pelo índice de fraude dos exames. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu, 35 anos dei aula, você dava o exame para o cara vai para casa, não fica esse barato de fiscalizar, nunca fiscalizei ninguém fazendo minhas provas. Você dá o exame, o cara volta, entrega, e os caras geralmente... Nunca peguei ninguém colando nas minhas classes, né? Nesses anos todos. Enfim, começou a aparecer um índice de fraude tremendo, né? Com o uso do chat GPT. E os colleges agora... Já. Isso há 2 semanas ou 3, o New York Times teve essa matéria, né? E os reitores e diretores de faculdades americanos começaram a se reunir com os professores para tentar encontrar estratégias para conseguir validar que o que os alunos estão fazendo em casa é real, que não é simples uma cópia automática do que eles tiram da internet. Então, eles vão voltar a exames presenciais, vão voltar uma série de regras, né? E no cômputo geral, eu uso tecnologia, né? Eu fiz minha carreira inteira de 40 anos desenvolvendo novas tecnologias de pesquisa e médicas, e eu entendo o benefício evidente do que os sistemas digitais trouxeram, não é à toa, mas entre você usar como uma ferramenta, como você mencionou no começo da conversa, né? Uma ferramenta que te auxilia a aumentar a velocidade de certos processos automáticos que podem ser feitos melhores por um computador, né, do que um ser humano, em termos de velocidade e produtividade, não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a ter uma imersão completa. Uma imersão, basicamente, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir, tudo na sua vida depende de sistemas digitais, inclusive o seu raciocínio.
porque isso começa a afetar a atenção, memória, né? As pessoas não lembram mais de coisas básicas. Se você parar para pensar, quantos números de telefones a gente, quando era criança, lembrava de cor? Eu lembro até hoje do número da minha avó, né? 240-3399. Era o único telefone da vila onde eu morava. Então, você tinha que saber aquele número, porque era a única chance, se você tivesse um problema, ligar de um orelhão e encontrar sua avó, ou um vizinho para te ajudar. Hoje em dia, às vezes, a gente não lembra do próprio número, né? E eu não estou dizendo que você precisa lembrar de números de telefone, eu só estou dando um exemplo, que é o terceiro exemplo que eu vou dar, que eu cito no meu livro. Houve um estudo muito interessante da University College of London, dos motoristas de táxi da velha geração da cidade de Londres, que, como você sabe, é pior que São Paulo para você encontrar as coisas lá, né? O labirinto que é o lugar. E os motoristas da velha guarda não usavam sistemas digitais de navegação. Eles tinham que, basicamente, aprender no tapa ou usando manuais para se localizar na cidade de Londres. E esse estudo, há muitos anos, mediu o tamanho, o volume de uma estrutura muito básica do cérebro, que está ligada à memória de curta duração, e também à navegação no espaço exterior, chamada hipocampo. E, pasme você, o hipocampo desses caras era estatisticamente maior do que um grupo controle que não era motorista de praça. Tá? Só que depois que esse estudo saiu, que foi uma surpresa, porque mostrava claramente que a repetição de um comportamento ao longo de anos tem um impacto morfológico no seu cérebro, tá? Ele alterou a dimensão de uma estrutura que fica aqui no lobo temporal profundamente. Você está falando dos motoristas de táxi, só fazendo uma coisa. Eu me lembro assim, do orgulho que eu tinha quando fui morar em São Paulo, muitos anos atrás, e a gente tinha aquele livrão que a gente botava no carro das ruas, né? E aí você ia vendo tal, e você acabava aprendendo a dirigir por todos os cantos. Hoje as pessoas são viciadas em Waze, em outras coisas que também usam inteligência artificial, né? Mas tem um problema. Mas tem um problema. O Waze usa circuitos do cérebro completamente diferentes da navegação natural que está conosco há milhões de anos, tá? O nosso cérebro evoluiu você andando na floresta ali, tentando achar o barato. Exatamente, mas eu queria pegar esse comentário da Regina aqui, ó, o esforço que o cérebro tem que fazer para criar imagens, linguagens, construir sequência de fatos e argumentos fica reduzido com o uso do computador para esses fins. O cérebro humano vai se tornar preguiçoso depois da inteligência artificial? Ou menos capaz? Veja bem, é uma coincidência que a Regina perguntou, porque o punchline dessa história é que esse mesmo grupo da University College of London levantou a questão: o que deve estar acontecendo com o hipocampo dos novos motoristas, que usam só sistemas de navegação digitais? Porque eles tinham muito mais dificuldade para passar nos exames para virar motorista de praça lá em Londres do que os motoristas mais velhos, para renovar a carteira. Porque o exame era baseado no sistema analógico de navegação. Você não podia levar o Waze no exame, entendeu? Então, na realidade, esse é o meu grande receio, porque o que os caras falaram? Eu não sei nem se eles fizeram esse estudo, eu preciso achar para ver se eles fizeram. Com a pandemia tudo parou, né? Mas eles queriam medir o hipocampo desses jovens motoristas, porque se houve uma redução, se esse hipocampo ficou um pouco menor do que a média da população, o risco é muito grande, porque o hipocampo faz outras coisas, além de nos ajudar a navegar no mundo, tá? Ele está responsável por esse handshake do córtex na assimilação de memórias de curto para longo prazo. Então, a possibilidade de que o nosso envolvimento, a nossa obsessão quase que aditiva aos sistemas digitais leve a mudanças estruturais do cérebro que sejam refletidas numa emborrecimento, eu estou usando um termo, né, coloquial que eu não deveria usar cientificamente, mas com uma redução de performance cognitiva, aritmética, linguística, enfim, é real, é uma possibilidade que tem que ser aventada. Mas eu vou ler o comentário aqui, o superchat, agradeço aqui ao Bernardo Pérez, ele fala assim: a inteligência artificial só deve ser usada para complementar a mente humana, não para imitá-la. A inteligência artificial que detecta padrões que a mente não consegue ver. Sim. Agora, a inteligência artificial que desenha, escreve, compõe, não, está dizendo aqui. Eu estava assistindo uma palestra do Laboratório de Inteligência Artificial para Jornalismo da London School of Economics, né? E lá eles estavam dizendo o seguinte, que a inteligência artificial deve ser vista assim, não é o computador no lugar do ser humano,
é o computador mais o ser humano. Você vê espaços de complementariedade, quer dizer, vamos dizer assim, de potencializar a criatividade humana a partir da inteligência artificial? Não, sem dúvida, eu não tenho nenhuma querela com essa colaboração, é uma ferramenta, né? Como foi o arado de metal que revolucionou a produção de alimentos e permitiu o excedente alimentar que gerou toda a civilização humana a partir, né, da Mesopotâmia, do Egito, da Índia, da China, enfim, como ferramenta tecnológica para nos auxiliar, tudo bem. O problema é que boa parte dos arautos, né, da inteligência artificial nos Estados Unidos, o nosso querido amigo Elon Musk, né, que não sabe nem bem onde fica o cérebro, mas tem uma empresa de neurotecnologia e alega que ele vai fazer downloads completos da mente em sistemas digitais ou fazer upload de conteúdo, que é um absurdo completo, você entende? Essas visões sugerem que todos os comportamentos humanos podem ser substituídos por um sistema digital, a ponto de, mesmo ontem, ou anteontem, em Austin, pessoas que propõem esses sistemas, chamados sistemas espertos, sugerirem que eles poderiam ser usados na triagem de pacientes na porta dos pronto-socorros americanos. Quer dizer, os caras já perderam 1 milhão de pessoas na pandemia por falta de um sistema público de saúde, por falta de ter, né, noções de básica, apesar de ser o país que mais gasta per capita em saúde, eles não conseguiram pegar o pé da pandemia. Agora eles querem substituir o médico ou o enfermeiro que faz a triagem. Eu conheço o pronto-socorro americano, é um horror, é um terror, né? Porque as pessoas inundam os pronto-socorros porque não tem como ter tratamento médico de outra forma, porque é tudo pago, né? Mas, enfim, medicina não se resume a um algoritmo de inteligência artificial que a pessoa declara os sintomas e ela te dá um diagnóstico. Medicina não é isso, tá? Você não consegue substituir um médico ou uma enfermeira ou um profissional de saúde com um sistema desses, porque um sistema desses não tem o contexto, não sabe que pacientes não sabem necessariamente descrever com precisão os seus sintomas, eles precisam ser examinados, você precisa fazer exames complementares, você precisa ter uma vivência, é quase uma arte, né? Vocês têm que ter uma vivência de medicina para poder decidir se você fala, não, esse paciente é de risco ou esse cara pode ir para casa com o Tilenol, né? Então, esse é o risco, porque o que nós falamos aqui de complementariedade é razoável, é uma ferramenta. Todo mundo usa os telefones Por celulares. exemplo, as pessoas usam, por exemplo, bastante Google Tradutor. Você vai para o cara vai escrever uma mensagem para alguém fora, joga no Google Tradutor, ele tem padrões. Não, tudo bem, mas veja, tem o pessoal na Europa, eu tenho um grande amigo meu que é um matemático suíço, né? Um matemático de altíssimo nível, e ele falou: olha, se você pegar qualquer criança hoje na rua, na Suíça, ou na França, ou na Alemanha, o que a gente sabia fazer, né, de procedimentos matemáticos, né, raiz quadrada, coisas, ou mesmo usar uma régua de cálculo, né, analógico, ninguém mais sabe. É como se você estivesse perdendo todo um conhecimento acumulado por milênios, que está desaparecendo e se transformando em algo. Se você não tem acesso ao algoritmo ou à programação, você não sabe como funciona. Mas Tá? aí eu queria te perguntar exatamente sobre isso, sobre o potencial democratizador. Aí eu vou te narrar, por exemplo, eu conversei com uma amiga minha outro dia e ela contou a história de como a classe média no passado ficava orgulhosa quando conseguia comprar uma enciclopédia, né? Então comprava ou a Barça, ou a Delta La Russe, ou a enciclopédia britânica, que era ainda mais chique na época. Por quê? Porque aí os seus filhos iam ter acesso a um manancial de conhecimentos, iam poder aprender história, etc. e tal. Hoje em dia, todas as classes sociais, praticamente todas, têm acesso à telefonia celular. E existe uma desigualdade nas escolas, né? Certamente existe uma desigualdade entre a escola da classe A, da classe B. A gente não é a Finlândia. Quer dizer, se você tem, por exemplo, um estudante da periferia que tem acesso a um sistema de inteligência artificial que vai dar a ele acesso a uma informação, mesmo que seja uma informação incompleta, padronizada, sujeita a erros, você não acha que você vai tornar, não é possível tornar, por exemplo, mais democrático o acesso à informação, ao conhecimento a partir dessas ferramentas?
Veja, eu acredito que o primeiro passo, né, nesse processo de democratização seria melhorar o acesso aos professores, né? Melhorar o acesso a um ensino de qualidade, porque é mais do que provado que a interação humana no processo de educação é o grande fator de aprendizado. Nós somos animais sociais, nós evoluímos para interagir socialmente, e essa interação é vital. Então, o primeiro passo que ocorreu na Finlândia, por exemplo, não foi nada ligado à tecnologia, foi a melhoria das condições de treinamento e de trabalho dos professores, a criação de espaços, escolas, né, que são simples. Se você olhar para as escolas, você fica até surpreso quão simples elas são, mas, como você disse, a democratização, o espalhamento desses aparelhos de educação por todo o país, né? E aí sim você complementa com o acesso. Claro, as enciclopédias que eu tive, várias, né? A Barça, Delta, Larousse, que eram obras de arte, além de ser enciclopédias, hoje são digitais. Então, você ter acesso a essa informação é evidente que pode ser ajudar, mas havia o processo, né? Eu estava em Davos em 2006, quando aquele cara, o Negroponte, que você deve conhecer, do MIT, propôs um computador para cada criança, né? E eu estava no debate com ele no dia que o Brasil rejeitou o projeto dele e ele meteu o pau no governo brasileiro, no presidente Lula à época, né? E ele não sabia que tinha um neurocientista brasileiro do lado dele. E eu levantei e falei, filho, ainda bem que o Brasil rejeitou isso aqui, porque essa proposta não faz o menor sentido. Você só dá o computador para uma criança no meio da África, no meio do Nordeste brasileiro, sem nenhuma orientação, nenhuma, né, coordenação, nenhum ser humano do lado, é só para você ganhar dinheiro. E não é à toa que você é o irmão do Negroponte, que foi o embaixador do Bush na ONU, que, né, participou de tudo aquilo que a gente viu da guerra do Iraque. Né? O cara quase teve um infarto, porque ele não tinha a menor ideia que tinha um brasileiro na reunião e ele podia falar mal do Brasil quanto ele queria. Né? Então, o problema é esse, Leonardo. Existem pressões mercantilistas. Né? Veja só a reforma do ensino médio que foi feita no Brasil. E eu estou admirado que ela ainda não foi revogada, né? Porque é um desastre completo. Um dos maiores educadores brasileiros aqui da USP, né? O Davi Caras, se eu não me engano, né? Daniel Cara. Daniel Caras, que eu admiro profundamente, tudo que ele fala, eu ouço e fico emocionado, já deixou muito claro que para os educadores brasileiros essa reforma é uma tragédia, né? E até agora, nada, né? Não começou, nem se abriu a discussão, né? Não, nem se abriu a discussão. A gente viu o que aconteceu nas lojas americanas e, de repente, no GT de Educação tinha gente da Fundação Lehman lá, participando do GT de Educação. Qual é a lógica disso? Né? Eu não vejo muito. Então, eu não tenho nada contra. Imagina qual foi a revolução na Idade Média, quando os caras introduziram o livro na sala de aula. Né? Antigamente, só os jesuítas e os padres e quem morava no mosteiro conseguia ter acesso ao livro. De repente, exatamente, o livro começou a aparecer lá no meio de Verona, os caras comendo pizza e aparecia um livro, né, para os caras estudarem matemática. Né? Foi uma revolução. Né? Mas, como diz o próprio Fibonacci, né, que trouxe o primeiro livro de álgebra do norte da África, que vem do mundo muçulmano, ninguém fala isso também, né? Os pais são os hindus e os muçulmanos, os árabes da Revolução Islâmica, que criaram a álgebra. Quando o cara trouxe o livro para Pisa, mudou tudo na Europa. Né? Então, eu não tenho nada contra a introdução de meios que ajudem, tecnológicos que ajudem no ensino, mas eles não podem ser a mestra-chave, eles não podem ser o foco. Eles são, como você falou, uma ferramenta de auxílio. Ela é uma complementação, mesmo porque você ler um livro físico é diferente de você ler um livro eletrônico. Totalmente diferente. Totalmente. Para nós, na nossa geração que passou a vida lendo, né, fisicamente, eu ainda tenho prateleiras e prateleiras de livros, eu leio livros eletrônicos também, claro, um monte, mas eu gosto de ter livros físicos e é um outro aprendizado. É um outro tipo de aprendizado. Exatamente. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, você falou, olha, aumentou a fraude, na educação não pode ser a mola mestra, pode ser um complemento. Muitos estudantes vão usar e muitos professores não vão estar habilitados para saber se usaram, se não usaram. Na prática, isso vai se espalhar, eu acho que é uma coisa inevitável. E aí, eu queria te trazer, por exemplo, uma informação. Eu estava
num evento segunda-feira, em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou que vai implantar na educação pública em São Paulo inteligência artificial nas redações. Ele vai permitir inteligência artificial nas redações e vai estimular aulas de retórica, oratória, né? Enfim, eu não sei qual é a visão dele sobre educação, mas, enfim, acho que é uma coisa também bastante polêmica, né, para começar. Bom, se a visão dele de educação for similar às marteladas que ele deu ali na cerimônia de... é bom a gente ficar preocupado, entendeu? Porque, veja, se você introduzir isso na redação, aí você mata, em uma década, uma geração, você mata a capacidade das pessoas se expressarem pela escrita. Isso eu te garanto. Tá? É só você ver como as redes sociais tiveram uma influência, elas praticamente criaram uma nova linguagem. Né? Existiam, eu não sei em português como a gente menciona, mas em inglês o Pilgrim, né? Que são linguagens, não são uma linguagem completa, ela é como se fosse um produto de coloquial, né? Um uso coloquial de palavras, expressões, né? E você vê nas redes sociais, com as abreviações, com as novas formas de você expressar, porque você tinha até recentemente um limite, né, de caracteres no Twitter, por exemplo, basicamente você está vendo a criação de uma nova linguagem. E não estou dizendo que é bom ou ruim, eu só estou dizendo que os efeitos estão aí para a gente ver na hora. Né? Então, o mundo passou a crer, porque existe uma igreja da tecnologia, né? Se criou um movimento no Silicon Valley, eu chamo no meu livro de Church of Technology, né? E o Deus principal, evidentemente, é o money, né? É o dinheiro, né? É o Deus do dinheiro. Se criou uma igreja que tem evangelistas, os caras se chamam evangelistas, né? Então é como disseminar um credo, uma religião. Quando, na realidade, o mundo digital nada mais é do que mais uma ferramenta criada pela mente humana para, em teoria, melhorar as condições de vida da humanidade. Mas não é o que a gente vê com toda a ferramenta, né? No momento que o ser humano descobriu que ele conseguia usar o ferro para gerar aço, não foram só os arados mais poderosos que foram criados, né? Foram espadas, ferramentas de morte muito mais acuradas que mataram muito mais gente. Então, o meu grande receio é que nós estamos vivendo um mundo, talvez seja o maior movimento de tribalização da história da humanidade. As redes sociais criaram milhões de tribos. Não necessariamente falam a mesma língua uma com a outra. Então, elas são mutuamente excludentes. E essa tribalização nos deixa muito à mercê de movimentos messiânicos como a tal igreja da tecnologia, porque as pessoas acham que a tecnologia vai resolver os problemas da humanidade. Quem vai resolver os problemas da humanidade é a própria humanidade, se ela quiser, né? Porque nós somos, sinceramente, proeminentes enquanto espécie em planejar nossa extinção. É a única espécie que trabalha arduamente todos os dias para sua autoextinção, né? Você não vê formiga fazendo isso também, né? Então, esse é o meu problema com o debate na tecnologia, porque quando você começa a falar de coisas objetivas e diretas, a reação que você tem é quase de gente de uma igreja, de um culto, entendeu? Praticamente. A Elisângela Azevedo está dizendo, a tecnologia só com garantia de ética e democratização. Nicoleles, para a gente ir encerrando aqui, a gente tem mais alguns minutos, você enxerga aquelas coisas que a gente vê nos filmes de ficção científica, o futuro distópico, das máquinas assumindo todos os trabalhos, qual o impacto disso para o mundo do trabalho e para a própria sociedade de uma maneira geral? Você está falando do movimento de tribalização. As nações vão resistir, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Você tocou, desculpe fazer a propaganda de novo, mas você tocou exatamente no tópico central do último capítulo do meu livro, nós criamos toda uma civilização baseada em grandes abstrações mentais, nações, sistemas econômicos, democracia. Nós basicamente renunciamos a uma governança global do planeta, que é o que qualquer espécie inteligente faria, né? Mas nós renunciamos porque as nossas abstrações são extremamente divisivas, né? Elas geram essa tribalização. E aí, você começa a ver com coisas como o Brexit, como as eleições americanas, a própria eleição de 2016 aqui no Brasil,
como é que essas tecnologias digitais foram usadas para manipular as eleições, os processos democráticos, né? Você começa a ver o que está acontecendo. Você começa a ver os riscos, né? Porque esses sistemas e quem está por trás deles não tem a menor reconhecimento de fronteiras nacionais, de governos, de democracia. Isso não existe. Nessa igreja, essas abstrações não penetraram. Elas são movidas a lucro, né? Ao extremo. Então, o que elas puderem absorver, e por isso que eu sempre falo, o último limite da privacidade humana está aqui entre as nossas orelhas. É o último. Nós já demos tudo. Já liberamos os nossos dados médicos, até o nosso DNA já está à disposição. Se você participou daqueles estudos pilotos muito bonitinhos de mandar o seu um cotonete com uma amostra da mucosa da boca para empresas americanas fazerem a sua genealogia, o seu DNA está lá. Tá? E as empresas de saúde americana, de seguro de saúde, podem estar tendo acesso, ou as brasileiras no futuro, ao seu DNA para saber que doenças você tem maior risco de ter daqui a alguns anos. Tá? E isso pode aumentar o seu imposto, se é que é possível aumentar o seguro de saúde no Brasil, ele pode ir para cima. Né? Então, essa discussão, ela está no âmago do que nós chamamos de democracia, ou que nós queremos chamar de democracia, a gente nem sabe se é, né, ultimamente, mas é uma discussão que não é só, ela não pode ser levada só do lado técnico, só do lado tecnológico explicitamente. Ela tem que ser ampliada. A sociedade tem que saber quais são os limites, quais são os riscos, e ela tem que ter uma opinião sobre isso. Ela tem que poder participar. Quando você entrega dados de um governo para uma empresa multinacional, todos os dados dos funcionários públicos do Brasil, vamos supor, para ser gerenciados por uma empresa multinacional, você está abrindo esses dados para toda sorte de aplicações. Tá? Porque, novamente, a igreja da tecnologia não respeita fronteiras. Não, você está abrindo exatamente para o lucro privado, né? Deixa eu ler os comentários que chegaram aqui, Nicoleles, rapidinho. Corinthians Paulista, Tatucho 247 possui inteligência artificial para manter bloqueado o Nivaldo Pereira ou algum hacker oculto? Só bloqueia, quem bloqueia aqui são seres humanos, né? Mas a gente pode desbloquear principalmente se tiver sido algum equívoco, né? O Daniel pede uma grande campanha pela revogação da reforma do ensino médio. A Regina, as catedrais do século XXI e suas abstrações manipulam o que há de caro ao humano. Agradece pela live. O Ivo pede para te perguntar aqui, Nicolele, sobre o projeto de permitir pessoas paralíticas que voltem a andar, né, que foi muito interessante na abertura dos Jogos Olímpicos. Sim. Qual é o estágio disso? Não, o projeto continuou, sobreviveu, não sei como, aos 4 últimos anos, e ele está sendo internacionalizado agora. Nós estamos levando os nossos protocolos e os nossos achados para o mundo, que, dados os resultados, né, que na época eram completamente inesperados, nós tivemos 8 pacientes inicialmente, agora já temos uma casuística próxima de 20 pacientes que tiveram uma recuperação parcial neurológica, pacientes com lesão medular crônica, que era considerado impossível que algo acontecesse. Esse estudo está sendo reproduzido fora do Brasil e agora nós estamos conversando com parceiros mundo afora para disseminar as nossas terapias para um número muito grande de pessoas. Aqui no Brasil continua sendo muito difícil fazer qualquer coisa, né? Vamos ver o que acontece. E o Adolfo coloca aqui um ponto central. Olha, temos que ter algum programa de formação de leitores. É necessário desenvolver o gosto pela leitura na infância. Isso causaria uma revolução. Mas como você falou, né, as crianças já recebem um celular com 2 anos de idade, mais ou menos. O celular hoje é o que era a chupeta da nossa geração. Quando a criança começa a chorar, ela ganha um celular para ficar quietinha, entendeu? Isso. Exatamente. Nicoleles, olha, eu queria te agradecer muito, né, e te propor que a gente mantenha o diálogo sobre esse tema, porque certamente isso ainda vai dar muito pano para manga daqui para frente. Não, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, muito obrigado, e eu concordo plenamente, eu acho que esse é um tópico que não vai sair da pauta tão cedo. É isso. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora aqui. Forte abraço. Obrigado.